Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Tudo é Arquétipo. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouco da experiência que eu tive com o arquétipo, né, aí de Cleópatra e um outro arquétipo que surgiu com quando eu acessei essa experiência. Então, se você se interessa por esse assunto e gosta desse tipo de assunto, já deixa o teu like, se inscreve se você ainda não for inscrito, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo, tá? O teu like, se você já for inscrito e se você ainda não for inscrito também, o teu like me ajuda muito a também acessar outras pessoas que gostam desse conteúdo e que querem também seguir aprendendo com os conteúdos que eu crio aqui. Ativa as notificações para que você não perca. Compartilha com as pessoas que você mais gosta. E bora lá saber um pouco da minha experiência em relação ao arquétipo de Cleópatra e como foi tudo isso, né? Como foi que aconteceu esse, esse aprendizado, né? Essa experiência. Então, como vocês já sabem, desde que eu estou ativando o arquétipo de Cleópatra, é um dos arquétipos que eu também estou ativando de uma maneira diferente. E uma das maneiras que eu encontrei de ativar o arquétipo de Cleópatra foi através de uma ferramenta na qual eu trago para o meu dia a dia crenças nas quais eu trabalho naquele dia, uma crença por dia em relação especificamente à escassez do dinheiro, da prosperidade, a forma no qual eu vejo o dinheiro e a prosperidade na minha vida. Então, com essa ferramenta, eu já mostrei aqui para vocês, eu já falei em vídeo para vocês que eu tenho acessado alguns lugares internos. No exato momento que eu estou falando aqui com vocês, que eu estou gravando esse vídeo, eu acessei um trauma através dessa ferramenta, através de uma crença que eu tive acesso, né, a essa crença naquele dia, nesse dia, no dia de hoje, na verdade, e eu quis trabalhar o trauma por trás dessa crença, tá? Eu deixo aqui bem claro para vocês que trabalhar traumas é interessante que você seja conduzido por um profissional que vai te ajudar a acessar esse trauma e a sair de maneira segura dessa situação, sem que cause maiores danos a você, ao seu emocional, à sua mente. Então, é sempre importante você trabalhar traumas, por mais que você ache que aquele trauma que você vê, né, que você acha que é um trauma pequeno, algo pequeno, muitas vezes esconde coisas que você volta, retorna da sessão e percebe que não era aquilo do que se tratava aquele trauma, não era aquilo que estava se mostrando. Aquilo que está se mostrando é apenas a cortina, né? Apenas o véu. Então, é interessante que você seja conduzido por um profissional. Eu, no caso, eu acessei esse trauma, no caso, eu me conduzi até esse trauma, porque eu já tenho o conhecimento sobre traumas, sobre como sair de um trauma. Então, eu estou muito bem amparada também, né? Caso tenha alguma coisa, também tenho alguém para me auxiliar, mas eu também tenho o conhecimento e a prática em relação a isso, tá bom? Então, eu pude me conduzir porque eu já tenho esse conhecimento, eu já tenho essa prática, essa noção
como me conduzir e como sair de lá. Então, eu me conduzi até esse trauma, no qual eu acessei com essa ferramenta, né? Eu não estou dizendo também que você vai acessar traumas com a ferramenta, mas como era algo que eu queria realmente ir bem profundo, eu mesma quis trazer a sensação que eu estava sentindo no meu corpo quando eu entrei em contato com essa crença. Eu quis me levar para uma sessão terapêutica para ver de frente esse trauma, porque aquela crença era algo que estava causando algumas coisas, algumas consequências na minha vida e eu quis trazer isso à tona, quis entender de maneira mais profunda, tá? Mas não necessariamente que você, as pessoas que estão comprando o e-book, vão direto acessar de maneira profunda um trauma, algo desse tipo. Você, como eu falei, é sempre de forma consciente que você vai trabalhar o e-book na sua vida, no seu dia a dia. E eu deixo exercícios para você fazer, tá? Para que você realmente possa ver ali de maneira prática e não ir de uma forma mais profunda. Mas caso você sinta a necessidade de ir mais profundo com aquela crença, além do exercício, você pode solicitar a ajuda de um profissional qualificado, de uma pessoa qualificada para te conduzir nessa sessão e entender todo esse processo por trás dessa crença, né? Para que a pessoa chegue ali com você em uma camada da raiz do problema. Então, eu me conduzi a esse trauma que estava conectado com essa crença, né? Eu fui ali chegando mais em uma raiz que estava segurando essa crença e, e eu percebi exatamente o quanto realmente fez muito sentido esse trauma e o horário que aconteceu e o porquê de muitas coisas que me bloqueavam, o porquê que eu me sentia bloqueada em alguns aspectos, sabe, da minha vida. E, e eu me bloqueei exatamente, né, para você ver como um trauma ele é muito mais profundo. Eu sempre fui e eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar. Esse trauma me levou a um momento no qual eu bloqueei uma matéria. O meu trabalho foi bem minucioso, porque eu sou muito detalhista. Então eu quis ir muito minuciosamente acessando esse trauma, puxando ali informação. E a informação que veio foi de um bloqueio que eu tinha em uma determinada matéria na escola, ensino médio mesmo, desde do momento em que ocorreu esse trauma até o ensino médio ali, até nos dias de hoje também, porque é um trauma que eu só olhei agora e que só veio para mim nesse momento, né? Então eu acessei e eu vi o bloqueio, o que eu tinha na matéria, porque eu pensava, meu Deus, eu amo química, eu amo física, eu ensino química, eu ensino física para os meus amigos, para os meus colegas de classe, eu gosto dessas matérias, mas matemática eu tinha um bloqueio muito grande, sabe, nessa matéria, e eu não entendia o porquê. Por que que eu tinha um bloqueio nessa matéria? Porque eu tinha facilidade das outras matérias, sabe? E matemática era um bloqueio. Eu fui entender por quê. Estava relacionado a um trauma e a uma professora de matemática. Então, foi, interligou muito.
essa questão da visão do dinheiro, né? Da visão sobre tudo isso. E nesse trauma, no acesso desse trauma, eu encontrei um animal de poder. E eu fiquei muito surpresa, né? Porque eu não imaginava que esse animal de poder estava ali. E eu vou contar para vocês no próximo vídeo, que vai ser um vídeo meio que continuação, porém falando desse animal de poder. E tem vindo muito animais, né? Muitos animais dessa categoria para mim. Tem aparecido muito assim, dois apareceram, né? E um foi em sonho, né? Um foi em sonho, que eu vou falar para vocês também no vídeo aqui. E esse outro agora, quando eu estava nessa nesse processo de acesso ali ao trauma, tá? Então, para vocês entenderem que essa ferramenta, ela é muito boa, o e-book, ele é muito bom realmente. Eu estou vivendo isso na minha prática. Então, eu só vou poder falar para vocês, eu só posso chegar aqui e falar para vocês de algo que realmente faz a diferença se eu estiver vivendo. Então, realmente eu posso falar que o e-book, ele não é só um algo eletrônico, um PDF, ele não é só um papel, mas ele sim, ele é uma ferramenta que pode te auxiliar, como eu sempre falo, ele não é uma ferramenta de mudança extraordinária na tua mente, mas ele pode ser o caminho que vai fazer com que você abra portas para observar de uma maneira prática as crenças que você tem e que te impedem de viver uma vida mais próspera, de até lidar com o dinheiro. Às vezes a gente tem crenças que estão tão enraizadas que o dinheiro ele vem, mas você pode ser o profissional mais bem pago, né? Você pode ser o profissional mais bem pago da sua área, da categoria, que o dinheiro ele vai parecer que você não é bem pago, vai parecer que está sempre faltando, sabe? Então isso é uma crença que pode estar aí vibrando internamente, no qual você está aí inconsciente, sem entender o porquê que o dinheiro não fica na sua vida, o porquê que o dinheiro ele não rende, não prospera. E pode também te auxiliar a abrir portas para novas ideias. Então, quando nós trabalhamos crenças, nós trabalhamos ela de várias maneiras. Nós podemos abrir portas para novas ideias, abrir portas para novas perspectivas, para fazer, para ter mais convivência social com pessoas que vão te ajudar a crescer na tua jornada, né, no teu trabalho. É, é, então, existem várias maneiras. Quando estamos trabalhando internamente, as coisas aqui fora elas começam a vibrar nessa direção também. Você começa a acessar novas informações também, tá? Então, se você se interessa em trabalhar as suas crenças de uma maneira mais consciente, trazer isso à tona, entender os seus processos, entender alguns motivos aí que te fazem ter menos dinheiro, né? E que te fazem aí não ter uma percepção melhor em relação ao financeiro. Então, eu vou deixar para vocês aqui o link do e-book, tá? Então é isso, amigas. Eu vou gravar o próximo vídeo que eu vou falar sobre qual foi o animal de poder que surgiu com esse trabalho interno que eu fiz. Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.